Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela Martinski, tô no 6º ano de medicina, sou uma apaixonada por vida saudável, vegetarianismo, falo um pouquinho de tudo aqui, quero dividir um pouquinho com vocês. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre sono, tá? Porque é uma coisa que eu vejo assim que cada vez mais as pessoas têm dificuldade com sono, dificuldade seja para dormir, para manter o sono, por tempo de sono, por sono que não descansa, diversas coisas assim. Claro, existem inúmeros problemas psiquiátricos ligados com isso, mas também existe muito do nosso dia a dia que a gente pode ajustar para ter um sono melhor. Acho que todos nós, quem já teve uma noite mal dormida, tem noção da importância do sono no nosso dia a dia, na nossa vida. O sono, ele é fundamental para a formação da nossa memória, então quem estuda, quem trabalha com coisas muito mentais, com atividades que exigem você guardar coisas, a ter uma maior criatividade, você precisa muito do sono, tá? Não adianta você passar horas estudando, se você não dormir direito, você não vai consolidar aquela memória. A regeneração de neurotransmissores acontece durante o sono. Então, uma das coisas assim mais importantes para quem estuda, para quem precisa de concentração, para quem trabalha muito com coisas que exigem foco, concentração, criatividade, um bom sono é fundamental, tá? E quando a gente fala em performance, produtividade, se não tiver um sono adequado, não tem como a gente atingir isso, tá? Você pode fazer muito, mas você não vai fazer com tanta rapidez, com tanto foco, com tanta qualidade quanto você faria se tivesse tido uma boa noite de sono, dormido as horas suficientes, tá? Além disso, para quem precisa perder peso, para as funções basais, normais, para o melhor do nosso metabolismo acontecer, a gente precisa de uma boa noite de sono, tá? Tem estudos que mostram que você tem, se você dormir menos de 5 horas, você tem uma maior chance de desenvolver diabetes só por causa disso, não mudando nada da sua alimentação, em comparado a se você dormisse bem. Então, você aumenta a sua resistência à insulina. Já falei sobre resistência à insulina. Quem não viu o vídeo, tem 2 vídeos, se não me engano, aqui no canal, explicando o que é resistência à insulina. Você tem uma maior resistência à insulina, então, se você não dormir bem, tá? Então, não é só atividade física e alimentação, mas o sono tem um papel fundamental também. Além disso, hoje em dia a gente vê uma enxurrada assim de ansiedade, depressão, sintomas mentais em pessoas que muitas vezes são saudáveis, mas têm sintomas de doenças mentais simplesmente por não dormirem bem. O que acontece? A falta de sono mimetiza sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. Se você não dorme bem, você não tem tanta disposição para fazer as coisas do dia a dia, pode confundir muito com a avolia, né? A falta de vontade que acontece na depressão. Você tende a ficar naturalmente mais ansioso. Então a gente não consegue fechar um diagnóstico de ansiedade ou depressão com certeza uma pessoa que não está dormindo bem. Além disso, você corre um risco maior de desenvolver essas doenças, porque tendo uma rotina em que você não dorme bem, você constantemente fica com esse tipo de sintoma, a chance de você desenvolver essa doença é maior. Além disso, existe um desequilíbrio. Eu falei que os nossos neurotransmissores se regeneram, existe uma limpeza, digamos assim, que acontece quando a gente dorme no nosso cérebro. Essa limpeza não acontece direito.
ou não acontece o suficiente, e aí a gente tem uma desregulação mesmo dos nossos neurotransmissores, e isso pode também levar a quadros psiquiátricos. Então, acho que já deu para ter uma noção do quanto é importante dormir bem, né? E o que seria então dormir bem? Para um adulto médio, aí vocês vão falar, ai, tem pessoas que não precisam de tudo isso, tem pessoas que precisam de mais. Sim, existe essa variação, tá? Mas a grande maioria das pessoas que acha que não precisa dormir é porque ainda não experimentou, tem uma rotina em que dorme mais, para ver a sua diferença em termos de produtividade, em termos de foco, atenção, em bem-estar mesmo. Então, para um adulto médio, geralmente entre 7 e 9 horas. Não foge muito disso, tá? Os estudos mostram assim que é bem raro ter pessoas que durmam, que precisem de menos, tá? Isso existe, mas não é com a frequência que a gente ouve as pessoas falar que elas têm, tá? Então, o sono, ele, de maneira geral, é bastante subestimado na nossa cultura. As pessoas acham que dormir é perder tempo, que precisam fazer, e no fim elas fariam de forma muito mais rápida, muito mais produtiva se elas dormissem um pouquinho mais. Então, 7 a 9 horas de sonos. Porém, não basta o tempo, mas também quando você faz isso. Então, é completamente diferente você dormir 7 horas de sono, indo dormir às 9 horas da noite, do que você ir dormir à 1 da manhã e dormir até mais tarde no outro dia. Por quê? Tá, aí que é o pulo do gato. O nosso corpo, ele foi, ao longo dos anos que a gente viveu lá como homens das cavernas e tal, ele evoluiu para entender o nosso sono e regular o nosso sono, regular a nossa produção hormonal de acordo com períodos de luz e de escuridão, tá? Então, para o nosso corpo entender que é de dia, que é de noite, e para regular o que a gente chama de ciclo circadiano, tá? Na medicina a gente chama ciclo circadiano esse entendimento do corpo de dia e noite, porque os nossos hormônios, de forma geral, eles respondem muito. Então, cortisol, GH, os hormônios hipofisários, principalmente, eles respondem a essa variação de luz e sombra, e eles regulam muitas e muitas funções do nosso corpo, baseado no entendimento desse ciclo. E por que eu falei isso? Porque da mesma forma, o nosso sono tem a ver com uma produção hormonal, tá? A luz tem a ver com a produção... A luz não, desculpa. O escuro tem a ver principalmente com a produção de melatonina, né? A famosa melatonina, agora tem alta, as pessoas usando. Produção de melatonina para você sentir sono. E a luz, agora sim, a luz tem a ver com o cortisol, que é o hormônio do estresse. Mas ele não é um hormônio ruim, tá? Ele é ruim quando ele é em excesso, mas ele é muito necessário, inclusive sem cortisol a gente morre. O nosso corpo precisa responder ao estresse. Então a luz é um estresse pequenininho assim, que faz você ter a tua principal produção de cortisol, que é de manhã cedo, para você despertar e lidar bem com o dia, para você ter disposição. Então o que faz você ter disposição é o cortisol, é o que te acorda para a vida, digamos assim. Então tudo isso depende de você ter exposição ao escuro pouco antes de dormir e durante o seu sono também, depois eu vou falar sobre isso,
e ter exposição à luz pela manhã, tá? Então, isso basicamente regula eixos hormonais do nosso corpo e também o nosso sono, tá? Então, o nosso sono é mais adequado, faz com que a gente descanse mais quando ele respeita esse ciclo. Então, eu ir dormir mais tarde e dormir até mais tarde não vai ter a mesma eficiência de eu ir dormir no horário certo e acordar mais próximo do que seria o aparecimento da luz do dia. Então, isso tem muito a ver com aquele sono em que você acorda cansado, o sono que você não descansa direito, tá? Porque a nossa maior poder, digamos assim, de descansar é entre 10 horas e meia-noite. Ali que você deveria ter o sono mais profundo para você ter uma melhor recuperação. E não é o que a maioria das pessoas respeitam. E aí você acorda super cansado, você dormiu às vezes 10, 12 horas. No final de semana acontece muito das pessoas fazerem isso. E você acorda como se tivesse dormido 5 horas, sentindo que você precisa dormir mais. Então você tem uma dificuldade maior em alcançar estágios profundos do sono quando você não respeita o teu ritmo natural de dormir, que é regulado por esse efeito luz e sombra. Então aí a gente tem também um outro problema que a gente pode modular. Em alguns outros momentos eu vou falar depois, quando a gente vai falar como melhorar, tá? Então, o ciclo circadiano tem mais a ver com isso, com essa parte de neurotransmissores, tá? E hormônios que dependem muito disso e que regulam isso. Um pouquinho, deixa eu só ver aqui o que eu anotei para falar para vocês. Então, como é que a gente faz para melhorar o sono, tá? Já entendemos um pouquinho como é importante dormir bem, que a gente precisa dormir 7 a 9 horas de sono e que precisa ser um horário o mais compatível. Aqui, quem veio aqui? O Nino, dá oi pras pessoas. O Nino, ele dorme 18 a 20 horas por noite. Então, assim, ele dorme pela gente também, que não consegue dormir às vezes às 7, 9 horas. Ele dorme as horas dele, mais as nossas. Então, o que a gente pode fazer baseado nisso? Roubou a cena agora. Para melhorar o nosso sono. Primeira coisa, o horário de sono. Então, temos que tentar dormir. Eu sei que isso não fecha com a realidade de muitas pessoas, mas tudo aquilo que você pode se organizar para dormir um pouquinho mais cedo e levantar mais cedo, mais próximo do horário natural, isso vai melhorar o seu aproveitamento das suas horas de sono. Então, às vezes, nem que você não consiga dormir às 7 a 9 horas, se dormir 6 horas, digamos, você consegue descansar um pouquinho melhor por estar dormindo no horário que o seu corpo já tem planejado, aquela liberação hormonal que vai ajudar no sono, certo? E aí, assim, o que eu faço para regular meu horário de sono? A gente começa pelo horário de levantar, porque você não vai sentir sono para dormir mais cedo, né? Então, se você já tem dificuldade para dormir, pior. Então, estabeleça mais ou menos, pense aí quantas horas você precisa dormir. Se você vai poder dormir mais cedo, você acha que não vai poder, pensa o que você, levantando mais cedo, o que você pode fazer nas primeiras horas que acorda para aproveitar melhor aquele tempo
e ganhar mais tempo à noite, tá? Isso é uma ideia. Por exemplo, eu gosto de estudar logo que eu acordo, porque eu tô muito mais focada, eu tô com a cabeça limpa, eu absorvo muito melhor, em muito menos tempo de estudo eu tenho um rendimento maior. Então, em vez de ficar até horas da noite estudando, eu prefiro dormir mais cedo e levantar mais cedo para estudar. Então, determina um horário para você levantar, que você acha que depois vai fechar com a tua rotina, nem que nos primeiros dias você vai passar um pouquinho de sono, mas isso vai ajudar você depois conseguir dormir mais cedo. Então, estabelece o primeiro horário de levantar, coloca isso, segue aí por 1, 2 semanas, e aí aos pouquinhos você vai tentando dormir no horário mais cedo aí para fechar com a sua rotina, tá certo? E se você não consegue, se você trabalha à noite, se você tem outras atividades, seu horário é um pouco mais bagunçado, primeiro pensa em não fazer isso para a vida toda, porque é muito ruim para sua saúde. E segundo, agora foca então pelo menos dormir as horas que você precisa, tá? Programa 7 a 9 horas, tá? Segunda coisa extremamente importante tem a ver com o que eu falei antes, escuro, tá? Então, próximo da hora de você dormir, apagar as luzes mais amarelas, tá? Que tem a ver com a fogueira que a gente... Olha esse gato. Que tem a ver com a fogueira, como a gente evoluiu, né? Indo sempre... E a gente ficava, os nossos ancestrais ficavam em volta da fogueira, então não é uma coisa que atrapalha o sono. Nosso cérebro entende como natural de noite as luzes amarelas. Então, opte por luzes mais amarelas, de um abajur, de uma luz que venha de baixo, de preferência, tá? Que não seja tão alta, pelo menos. E evitar as luzes brancas, assim, o máximo que você conseguir, tá? Se puder, até deixa um ambiente escuro, tá? Hoje em dia, quando a gente desliga todas as luzes, geralmente não fica escuro. A não ser que você tenha um blackout, alguma coisa assim. E no seu quarto de preferência tenha, tá? Na hora que você for dormir, realmente, deixa tudo o mais escuro possível para otimizar ao máximo a sua produção de melatonina. Com o tempo, quando a gente é criança, a gente produz mais melatonina, mas com o tempo, com o nosso envelhecimento mesmo, a gente tende a diminuir a produção de melatonina naturalmente. Só que se você não tiver um ambiente escuro, isso vai ser pior. E a melatonina, ela não é só para você pegar no sono, mas é para a qualidade do teu sono. Para ter um sono que atinge estágios mais profundos. E esses estágios mais profundos é o que faz a gente descansar de verdade, regenerar, acordar mais revigorado. Para que a gente atinja isso, a gente precisa de um ambiente bem escuro. Então, é importante investir numa cortina, num blackout, alguma coisa que promova esse ambiente bem escuro, tá? Segunda coisa do ambiente, silêncio, tá? A gente, desculpa, eu fico falando tá. Vou tentar cuidar pra não falar. O silêncio é extremamente importante pra gente dormir, principalmente no início, quando a gente tem estágios mais leves do sono, mais superficiais, na verdade, que a gente chama. Esses estágios, então, geralmente a gente acorda com qualquer coisa. E aí fica difícil de você aprofundar o sono se você não tem silêncio. Então, peça para as pessoas que talvez durmam depois de você colaborarem, tente fechar mais o ambiente. Se não for possível, que eu sei que às vezes é bem difícil a gente conseguir esse silêncio, o que dá para fazer é uma coisa que eu gosto de fazer também, que é o barulho ambiente. Então você coloca um ventilador, alguma coisa, uma música calma, ou como você acha que é melhor para você dormir. Que eu, por exemplo, eu não durmo com música calma. Eu preciso de alguém falando ou alguma coisa mais agitadona, assim, para conseguir dormir.
Não me pergunte, não faz muito sentido realmente, mas isso é bem particular de cada um. Então, assim, coloca um barulho que seja contínuo e que tampe os barulhos, digamos assim, que mascare os outros barulhos para que você não fique ouvindo outros possíveis barulhos que possam te acordar ou atrapalhar que o seu sono seja mais aprofundado, certo? Outra coisa bem importante é a temperatura do ambiente. Então, investir num ar-condicionado é legal. Se você não puder, pelo menos um ventilador, alguma coisa para deixar o ambiente principalmente um pouquinho mais para frio do que para quente, tá? Aqui no sul tem um inverno com dias bastante frios, então às vezes a gente tem que investir em coisas para ficar mais quentinho. Mas o frio é um ambiente um pouquinho mais, uma temperatura um pouquinho mais baixa que a temperatura do nosso corpo, aí por 21, 22 graus. Tem vários estudos que falam que ajuda a gente a ter mais sono, induzir um sono com mais qualidade, que você descanse melhor, certo? Então é bem legal aí se você puder cuidar da temperatura. E aí, para além da temperatura, uma coisa que não é necessariamente para você dormir melhor, mas para você evitar alergias, infecções, principalmente lugares mais secos. Tem cidades grandes aí que mesmo no calor são bastante secas, né? Mas aqui geralmente é o inverno que é mais seco. Então, umidificadores de ar, tá? Não são um investimento grande, são coisinhas que com uns R$30 você consegue comprar pela internet. Um umidificador de ar, eles ajudam bastante, principalmente a gente a respirar melhor, quem tem rinite alérgica, asma, esse tipo de doença ajuda bastante, tá? Ter um umidificador para dormir. Então, é uma coisa legal também para se investir. Agora, fora o ambiente de dormir, uma coisa que ajuda demais a fazer o seu corpo entender o seu horário de dormir e de levantar, e a você ter mais disposição no dia a dia, regular a produção hormonal, como eu já falei, também de neurotransmissores, é pegar a luz pela manhã. Então, logo que você acorda, ir para um lugar aberto. Não interessa se está nublado, não precisa ser um sol direto. Mas a luz natural, a luz do sol mesmo indireta, mesmo dos dias nublados, ela é muito diferente da luz dos nossos ambientes, tá? Por mais luz branca, super potente que seja, não se compara a quantidade de lumens que a gente tem no ambiente natural. Então, pegar essa luz natural, luz do sol pela manhã, faz o teu corpo liberar o cortisol pela manhã e aí fazer esse pico para te dar mais disposição e ao longo do dia ele ir diminuindo o cortisol para à noite você tá mais relaxado e conseguir dormir. Então, fazer isso 1 semana, 2 semanas, você vai notar muita diferença no teu sono. Tenta fazer e me conta depois, tá certo? Outra coisa que ajuda o nosso corpo a entender os horários para te ajudar a dormir melhor. Ter rotina. Então, rotina não só para ir dormir, para acordar, mas rotina, horários para comer, horário para fazer atividade física. Eu geralmente não consigo muito isso, confesso que é uma coisa assim que eu tento fazer, mas para mim é bem difícil porque no momento que eu tô vivendo, né? No momento que eu tô vivendo, meus estágios variam toda semana, às vezes todos os dias. E aí eu planejo meu treino no horário que dá, almoço no horário que dá também, então fica bem difícil isso pra mim. Mas é extremamente importante, né? Até tem um estudo recente que fizeram que as pessoas que comiam
sempre no mesmo horário, eles compararam com outras pessoas que comeram a mesma coisa, mas variando os horários. Então, assim, não mudava a quantidade calórica, não mudava o tipo de alimento, mas quem comia sempre no mesmo horário conseguiu perder um pouco de peso. Então, assim, é bem interessante, sabe? Eles comendo a mesma coisa que eles estavam acostumados a comer, né? Coisa assim. E foi só por colocar horário. Isso mudou. Então, ou seja, você consegue melhorar mesmo o funcionamento do teu corpo, teu metabolismo, fazendo o teu corpo entender o ritmo correto do ciclo circadiano, dando a oportunidade dele entender o ciclo circadiano melhor, né? Porque o nosso corpo seguia por isso, pelo horário que tem luz, pelo horário que tem escuridão e pelos horários que a gente é acostumado a fazer as coisas, se alimentar é uma delas. Então, tentar atividade física também, assim, se você tem uma rotina de atividade física, fazer sempre no mesmo horário também ajuda teu corpo a equilibrar essa produção hormonal de neurotransmissores, porque ele se adapta melhor. Então, rotina é, se você puder, colocar horário para tudo, se você faz sempre as coisas, tem uma rotina muito parecida, colocar sempre no mesmo horário as coisas, assim, ó, é sensacional, tá? Ajuda bastante pro sono, para o metabolismo, para tudo, tá? Agora, chegando perto da hora de dormir, importante desacelerar, tá? Então, como eu falei que o cortisol, o pico dele é pela manhã, isso não é à toa, é pra gente acordar, mas pra que o próprio cortisol possa diminuir à noite e você possa ficar mais relaxado e com sono. Então, uma das coisas que faz a gente liberar bastante cortisol é trabalhar até tarde, fazer coisas que te aceleram, então resolver problemas, essas coisas assim que te deixam mais estressado, que fazem você liberar mais cortisol, vão te tirar o sono. Então, se possível, resolva as coisas mais difíceis, as coisas mais estressantes logo pela manhã. E aí depois, com o passar do dia, você consegue regular isso, tá? E não ficar trabalhando até tarde, senão seu cérebro vai a mil, assim, fica bastante agitado e aí você quer deitar na cama e dormir. E não dá, a gente não é uma máquina que desliga, que tá lá trabalhando no 320 e de repente acalma e vai dormir. Não dá. Tem que ter um período, né? Eu sei que tem pessoas que até dá certo, mas o melhor e o que funciona para a maioria das pessoas é parar um tempo antes de dormir e começar a fazer atividades relaxantes. Então, tomar um banho morno, quente, colocar uma roupa confortável, comer uma refeição leve, e aí até tem estudo que fala em carboidrato à noite, ajuda a dormir melhor, tá? Mas aí não vai comer açúcar, porque o açúcar te acelera. De preferência carboidratos que tem uma digestão mais lenta, tá? Que tem fibras, então uma fruta, batata, essas coisas mais que tem uma digestão um pouquinho mais lenta. E também não comer demais, não encher a barriga ajuda, tá? Aí fazer meditação, yoga, até uma caminhadinha, tá? Atividade física, se ela for muito intensa, ela tende a te acelerar. Mas se for uma atividade leve, assim, ajuda a relaxar também. Uma leitura, alguma coisa assim, até assistir alguma coisa, desde que não seja algo que fique muita luz na sua cara, tá? Ajuda a relaxar. Se for usar o celular, aí é uma parte bem
polêmica, né? Que o pessoal fala sempre, ai, pare de usar o celular não sei quantas horas antes de dormir, né? Quando a gente fala em higiene do sono. Sei que isso às vezes é muito difícil para grande parte da população. Então, assim, o que eu sugiro? Pelo menos coloca um filtro de luz azul, tá? Se possível, baixa aqueles aplicativos que colocam a tela escura, que isso é melhor do que o próprio filtro do celular, tá? Já testei, acho melhor esses aplicativos que tu coloca escuro mesmo, sabe? Ele fica mais escuro, mais amarelado do que o filtro do próprio celular. Baixar bem o brilho, tá? Então, o máximo que você conseguir baixar, que você consiga usar, melhor, tá? Pra o estímulo da luz não fazer você liberar cortisol e tirar teu sono, que é o natural que acontece de manhã, né? E evitar também, se você vai usar, já que você vai usar o celular, coisas que fiquem te estimulando. Então, ficar rolando o feed do Instagram que você tem várias e várias e várias informações, assim, enxurradas de informações. Ficar olhando videozinho rápido, assim, passando. Gente, isso é muita informação pro cérebro de uma vez só. Isso vai te deixar mais ansioso, vai te dificultar dormir. Então, se você vai ver o celular, pega uma coisa que você tenha que ler um monte, ou sei lá, responde o que você tem pra responder no WhatsApp e não fica assim com coisas muito estressantes, com coisas que são muita informação, ou sei lá, olha um YouTube, um vídeo mais longo, coisas assim, sabe? À noite, o que você puder evitar de coisas que te estimulem, que sejam muita informação uma vez só, melhor. Então, outra coisa que ajuda, assim, dentro dessa parte de fazer coisas relaxantes, é você fazer sempre as mesmas coisas relaxantes. Então pense em coisas que você gosta de fazer, ou que você gostaria de fazer, ou que você precisa mesmo fazer e sejam mais relaxantes. Por exemplo, assim, você é uma pessoa que acha importante uma meditação, um devocional, uma oração, dependendo da sua crença, ou que você tem alguma coisa para ler que você quer muito ler, deixa para esse horário. Então, coloca sempre, tenta colocar uma rotina, assim como eu falei que a rotina é importante durante o dia para o nosso corpo entender o horário. Também é legal porque o nosso cérebro ele acostuma muito fácil e relaciona muito as coisas. Então, se você relacionar que você faz aquela sequência de atividades e vai dormir, com o passar do tempo, o teu cérebro entende que, tô fazendo tais coisas, então vai ser a hora de dormir. E aí você consegue pegar no sono mais rápido. Existem alguns chás, tipo valeriana, camomila, que acalmam, que dão sono. Você pode usar, sabe? Fitoterápicos ajudam muitas vezes, mas a única coisa que eu digo assim, tome uma xícara, não tome muito, tá? Se quiser concentre mais, mas evita tomar muito líquido, porque senão você vai ter que levantar para ir no banheiro, e isso também ou vai dificultar de você dormir, ou vai piorar a qualidade do teu sono, porque quando você acorda bastante, você tem uma pior qualidade de sono. Por fim, acho que eu já falei bastante, mas o que eu queria falar, assim, que eu acho que é bem importante, é que não é de um dia pro outro, tá? Eu tive um período na faculdade que eu tive bastante dificuldade com sono. E assim, bastante dessas coisas que eu falei pra vocês, eu aprendi pesquisando, pensando na minha qualidade de sono. Porque eu ficava muito ansiosa, estudava muito, 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 então era muita informação, estudava depois que eu chegava em casa, então à noite eu tinha muita informação na cabeça e aí eu não conseguia relaxar. Porque eram informações que me deixavam mais estressada, porque exigiam da minha atenção, exigiam de uma forma assim
poxa, preciso aprender, tenho prova, não sei o que, sabe? Tinha uma certa pressão, não era a mesma coisa que você pegar, eu vou ler um livro aqui, sei lá, um livro famoso, assim, tipo, eu vou ler O Milagre da Manhã aqui, vou ler não sei quantas páginas, assim. Essa é uma leitura que provavelmente vai dar sono, mas é uma leitura de estudar, com toda aquela pressão do estudo, é a mesma coisa que as pessoas que ficam trabalhando até certas horas, produzindo coisas. Você fica com a cabeça cheia e aí você leva um tempo até relaxar e demora mais para dormir. E eu às vezes passava a noite inteira e não dormia. E aí esse não dormir me gerava mais ansiedade e eu entrei num ciclo vicioso, assim. Eu teve períodos da faculdade, como eu me cobrava muito também, teve períodos da faculdade assim que eu passava 3 noites sem dormir. E aí depois, quando eu comecei a mudar meus hábitos, comecei a tentar tratar isso, eu me cobrava. Então, assim, meu Deus, estou pensando tal coisa. Eu não dormi, já é tal hora, eu preciso dormir tantas horas. Eu não vou conseguir dormir porque estou demorando para dormir, porque estou agitada. Vai ser mais uma noite horrível, amanhã vai ser mais um dia horrível. E isso é muito pior. A carga de ficar cansado, a fadiga de não dormir é gigante, mas a de você estar estressado é muito maior, porque o cansado do não dormir é bastante físico. Claro, o nosso cérebro, como eu falei, perde foco, perde várias coisas, mas se você tá tranquilo, o teu cérebro não sofre tanto. Agora, se você tá estressado, se você tá preocupado porque você não dormiu, se você tá estressado com isso, você gera um problema 10 vezes maior. Então, acho que uma das coisas mais importantes é pensar assim, tem que mudar esses hábitos para dormir. É super importante. Tem muita gente que precisa de medicação, que tem ansiedade, que tem outros problemas que geram insônia e precisa tratar. Sim, tem que tratar, mas o remédio sozinho não vai resolver. Então também precisam ter essas mudanças. Só que essas mudanças, elas não funcionam do dia pra noite. Assim, tem coisas que uma semana você fazendo vai ver uma grande diferença, mas tem coisas que você vai ter que esperar um pouquinho mais, 2, 3 semanas fazendo para ter alguma diferença. E se você fizer e ficar se cobrando o resultado, você vai ficar mais estressado, mais preocupado em dormir, e aí você não vai dormir. Então, acho que uma das coisas assim que eu diria que tem que ter super em mente é que não é do dia pra noite. E tá tudo bem se agora não tá dando certo. Você tá no caminho e é um processo. E você não vai morrer porque você não dormiu uma noite. E você não vai ficar com a aparência super de velha porque não dormiu uma noite. As coisas não são assim do dia pra noite. São anos daquilo acontecendo para você ter consequências assim mais proeminentes, então mais irreversíveis, né? Então não se cobre, tenha paciência, não fique desesperado se não dormir, acontece. Pensa que se você manter a calma, os efeitos para o seu corpo vão ser menores. Quando deitar, não fique pensando, ai meu Deus, mais uma noite complicada. Não pense nisso. Foque em alguma coisa, foque a tua cabeça em alguma atividade antes de dormir, que te dê mais sono, que te relaxe. E só espere as coisas acontecerem, confie que vai melhorar, tá certo? Deixem aí nos comentários se você sofre com insônia, se você já fez alguma coisa para melhorar isso, se você já teve resultados, se ficou alguma dúvida no vídeo. Eu sei que eu divaguei em alguns momentos, talvez alguma coisa não tenha ficado clara. Deixem nos comentários.
Se gostaram, deixem seu gostei, deixem sugestões aí do que eu posso trazer para ajudar vocês. E a gente se vê por aí, certo? Muito obrigada!